Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa aula número 2 para o nono ano sobre proporcionalidade e sobre razão e proporção, né? Mas antes de começarmos os exercícios, vamos dar uma flutuada na tela. Pronto, agora vamos começar aí os exercícios, tá? Nós vamos resolver eu vou resolver um exercício e daí depois vocês vão resolver o outro que eu vou colocar na tela, tá? Então, o primeiro exercício que nós vamos resolver é esse daqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Agora ficou melhor, né, para enxergar. Então tá falando aqui, ó, num tanque de combustível há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Determine as razões das medidas. Aqui no caso ele só quer a razão, ou seja, uma coisa dividido por outra coisa, tá? Então nós temos aqui álcool, no caso etanol, né, e a gasolina. Então nós temos esses dois combustíveis misturados, né, nesses carros aí que são bicombustíveis. Aí ele quer a razão do álcool para a gasolina, tá? Então, e também quer da gasolina para a mistura e do álcool para a mistura. Então ele quer aqui que você faça 3 razões. Como nós aprendemos na aula anterior, razão então é um valor, uma grandeza dividido por outra. Tá? Você expressa isso em forma mesmo de divisão ou em forma de fração. O que a gente vai representar aqui é em forma de fração. Então a primeira pergunta é a razão da quantidade de álcool para a quantidade de gasolina. Então nós temos aí 5 litros de álcool para 30 litros de gasolina. Essa é a razão que nós temos do álcool para a gasolina. E lembrando, sempre fração você observe e veja se dá para simplificar. Sempre simplifica, tá? Acostume com isso. Simplifique todas as frações que você estiver trabalhando, exceto aquelas que são irredutíveis, né? As que não dá mais para simplificar. Então aqui no caso, o 5 e o 30 são divisíveis por 5, porque o 30 próprio está na tabuada do 5. Lembrando, regra de divisibilidade. Todo número terminado por 5 ou por 0 dá por 5. Então, nesse caso aqui, dá para a gente simplificar por 5. Aí você tem que simplificar em cima e embaixo. Tá? Então, 5 dividido por 5 dá 1. E 30 dividido por 5 dá 6. Então, você tem aí, para cada 1 litro de álcool, você tem 6 litros de gasolina nesse tanque. A próxima questão é, ele quer saber o tanto da gasolina para o tanto da mistura. Agora ele quer tudo, se engloba tudo. Sempre observe qual é o total, tá? Lembrando, fração, o numerador de cima vai à parte e o denominador de baixo vai o total, tá? Então nós temos aqui 30 litros de gasolina para 35 litros de toda a mistura. Por que o 35 agora? Porque agora ele quer que você junte, né, a gasolina com o álcool. Também dá para dividir por 5 em cima e embaixo, simplificar por 5. Por quê? Porque todo número terminado por 0 e todo número terminado por 5 dá por 5. Então vamos lá. O tablet está mexendo sozinho aqui. Então dá 30 por 5 e 35 por 5. Que vai dar 6 sobre 7. Então, a razão do total de gasolina para o total da mistura é 6 para 7, ou 6 sétimos. Agora ele quer saber do álcool para toda a mistura. No álcool nós temos 5 litros e toda a mistura nós temos 35. Também dá para simplificar por 5 em cima e por 5 embaixo. Que vai dar aqui 1 sobre... Deixa eu apagar esse sinalzinho que apareceu aí, para não confundir, não é negativo, tá? 1 sobre 7. Então a razão do álcool para o total da mistura é 1/7, ou de 1 para 7. Cada 1 litro de álcool você tem 7 litros da mistura, tá? E observando aqui essas frações que nós acabamos de simplificar, nós obtemos proporção, né? Razão
e proporção. Mas a gente vai comentar isso no próximo vídeo. Agora você vai resolver o exercício que eu vou colocar na tela. E daí, após você resolver esse exercício, você volta para o vídeo para ver a resolução. Tá? Não veja a resolução antes. Pause o vídeo para ver a resolução, para tentar resolver você e depois você vê a resolução. Tá? Então o exercício é esse daqui. Veja, ó, que ele já está com a resposta aqui em azul. O objetivo é você chegar nessa resposta, tá? Para te ajudar aí, para você chegar nessa resposta. Então pause o vídeo para resolver, tá? Aí depois você volta pro vídeo para a gente ver como que resolve o exercício. Veja que tem aí A, B, C, D até o H, tá? Eu vou daí resolver algum outro aí, eu vou sortear, tá? Então pausa o vídeo. Como você pausou o vídeo e voltou agora, né? Nós vamos resolver alguns. Eu vou resolver então aí a letra A. Ele quer saber, escreva a razão na forma simplificada. 8 meses para um ano. Veja agora aqui, ó, você tem duas formas de medida de tempo, em meses e em ano. Então você precisa transformar todos para a mesma unidade de medida. No caso, transforma o ano para meses, tá? Então, ele está falando ali 8 meses, né? 8 meses para 12 meses. Porque um ano são 12 meses. Dá para você simplificar em cima e embaixo pelo 4, né? Por 2 também, lembrando, todo número par dá para simplificar por 2. No caso, você tem o 8 em cima que é par e o 12 embaixo que é par. Numerador par, denominador par, então dá por 2. Mas o 8 e o 12 também estão na tabuada do 4, então dá para você simplificar por 4 já direto, tá? Você simplifica por 4 em cima e por 4 embaixo. Aí você vai obter o resultado 2 sobre 3. Então, 8 meses para um ano é a mesma coisa de 2 meses para 3 meses. Tá? No caso aqui, 2 para 3. Deixa eu pegar uma outra aqui. 45 minutos para 2 horas, ou seja, letra E. 45 minutos para 2 horas. Então você tem lá 45 minutos. Vou transformar a hora em minutos. 1 hora é 60 minutos, 2 horas é 120 minutos. Nós temos o número terminado por 5 e terminado por 0, então já dá direto por 5. Então 5 embaixo, 5 em cima, 5 embaixo. Aí você vai ter aqui 9 sobre 120 dividido por 5 vai dar... Agora bugou. Vamos fazer a colinha aqui. 2 sobra 2, 5, 25. Não, eu coloquei 125, é 120. Baixou o 0, 24. Então vai dar aqui 24. Veja que o 9 é ímpar e 24 é par. Nossa, então não dá para simplificar. Dá sim, você vai ver um número que esteja ao mesmo tempo na tabuada do 9 e na tabuada do 24. Ou seja divisor de 9 e divisor de 24. No caso, nós temos aqui o 3. Então dá para você simplificar por 3 em cima, por 3 embaixo. Aí você vai obter o que aqui? 3 sobre 8. Então, 45 minutos para 120 minutos é a mesma coisa que 3 minutos para 8 minutos. Né? É a mesma razão, tá? Não é o mesmo tempo, tá? Tô falando assim, é a mesma razão, tá bom? Igual eu falei em cima lá dos meses e ano, tá? É a mesma razão entre os dois. Lembrando também que para você saber se uma fração é proporcional a outra, ou você pode falar equivalente, que é a mesma coisa, proporcional é equivalente,
você encontra o decimal dela também. Se os decimais forem iguais, é porque elas são proporcionais, elas são equivalentes, tá? Estão na mesma razão, tá bom? Então, espero vocês, aguardo vocês para o próximo vídeo, tá? Que nós vamos dar prosseguimento agora à proporção, tá? Vimos aqui um pouquinho sobre razão. Vou deixar o PDF com os exercícios lá no Facebook, lá no Google Class também, tá? Para vocês resolverem. E vamos agora ver sobre proporção no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, então.